São 8h33, nós estamos aqui em pleno verão brasileiro e, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de pele é o mais frequente aqui no Brasil, correspondendo a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. E para falar sobre esse assunto, que tem trazido aí um crescimento, a gente conversa com a doutora Camila Stefan Semeghini, dermatologista e preceptora da residência de dermatologia no Hospital Sírio-Libanês. Doutora Camila, bom dia, bem-vinda aqui ao Jornalismo da Nova Brasil. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Doutora Vocês Camila, estão me escutando? Sim, ouvimos perfeitamente bem. Doutora Camila, esse Maravilha. câncer de pele tem avançado no que diz respeito a ter mais casos ou não? Na verdade, hoje em dia, a gente vê mais casos de câncer de pele, mas na verdade não é que os casos em si estão aumentando, é que a gente tem feito mais o diagnóstico. Então, as pessoas têm procurado mais o dermatologista, e o dermatologista, com o auxílio de algumas ferramentas que nós utilizamos no nosso dia a dia, como o dermatoscópio, como o mapeamento corporal, que é o PhotoFinder, nós diagnosticamos de forma mais precoce todos os tipos de câncer de pele. E dessa forma, as pessoas têm um prognóstico e uma sobrevida maior. Mas, de forma geral, os casos estão aumentando porque nós temos feito mais diagnóstico. Na verdade, é isso. Camila, e a gente fala bastante da importância, né, de usar o filtro solar, o protetor solar, como a gente chama, mas muita gente se esquece de passar ele, né, no couro cabeludo, né? Ou seja, a pessoa coloca no braço, nas costas, no pescoço, no rosto, mas esquece do couro cabeludo, e ali imagino que seja uma área bastante importante, porque o sol também incide ali, né? Não, com certeza. O couro cabeludo é uma área esquecida, né? Assim como as orelhas e o pescoço. A gente brinca que todo mundo lembra de passar o protetor solar no rosto e de reaplicar no rosto, mas couro cabeludo, orelhas e pescoço são áreas esquecidas. O couro cabeludo, ele é principalmente acometido nos indivíduos do sexo masculino, né, os homens, conforme eles vão ficando calvos, que é muito mais comum a gente ver a calvície nos homens do que nas mulheres, mas também existe. E dessa forma os fios se tornam mais finos, mais esparsos e o couro cabeludo mais visível. E a exposição solar crônica, contínua, todos os dias, sem utilização de nenhuma proteção, nenhum boné e sem uso de protetor solar também, a longo prazo, favorece o surgimento de câncer de pele, de vários tipos. Os mais comuns são o carcinoma basocelular, o espinocelular, e o melanoma também é o câncer de pele que tem um prognóstico pior, mas felizmente não é o mais comum. Mas essa exposição solar crônica sem proteção favorece o surgimento de todos esses tipos de câncer de pele. Ô Camila, por que a gente tem essa gama de tipos de câncer de pele, hein? Porque imagino que alguns sejam menos agressivos que outros. Por que a gente tem tanto nome para câncer de pele? Por exemplo, câncer de próstata, você só tem um nome, câncer de estômago, idem, e por aí vai. Por que aqui na pele a gente tem várias subdivisões, hein? Na verdade, todos os tipos de câncer de pele acabam tendo subdivisões, porque depende de qual tipo celular que foi acometido. Então, por exemplo, no câncer de pele, no carcinoma espinocelular, as células da pele mais superficiais, os queratinócitos, eles são as células acometidas. No caso do melanoma, são as células produtoras do pigmento da pele, que são acometidas. No basocelular, são as células da camada mais inferior da pele, que são acometidas. E existem outros tipos de câncer, por exemplo, carcinoma de células de Merkel, que daí são as células de Merkel que são acometidas, que é um câncer gravíssimo, mas muito raro. Então, essa é a diferença. É o tipo celular que está acometido, que tem o seu material genético lesado, e aí essa célula vai se proliferar de forma desorganizada. Então, basicamente, é o tipo da célula, por isso. Doutora Camila, você explicou pra gente agora que são, então, 3 tipos. E quais são os sintomas mais frequentes, né? Quando que a pessoa pode, acho melhor eu analisar isso, que pode ser alguma coisa mais séria?
Então, na verdade, a gente orienta que todo mundo vá ao dermatologista pelo menos uma vez por ano, porque eventualmente você esperar uma lesão não cicatrizar, ser uma ferida que não cicatriza, ou observar que uma pinta está aumentando de tamanho ou mudando de cor, às vezes já é muito tarde. Então, se você tem história de câncer de pele, principalmente do tipo melanoma na sua família, ou se você teve uma exposição solar durante a infância crônica, né? Muitas pessoas moram no interior e antigamente não era tão difundida essa ideia da importância do protetor solar e tomou sol durante muitos anos, ou teve queimaduras com bolha nas férias, vamos para a praia, todas as férias a pessoa tinha queimadura com bolha, esse é o tipo de pessoa que precisa ir no dermatologista uma vez por ano. Mas de forma geral, a gente fala que feridas avermelhadas, que não cicatrizam, que tem alguma crosta em cima, ou até uma pinta que aumentou de tamanho, que tem mais de uma cor, que tem uma parte plana e uma parte elevada. Então, essa pessoa precisa procurar o dermatologista. Doutora, a gente tem muitos recursos para combater o câncer de pele. Como é que está isso aqui no Brasil? Conseguimos tratar bem os nossos pacientes? Qual é a impressão que a senhora tem? Então, isso depende muito do tipo de câncer de pele que a gente tem, né? Então, se a gente tem um carcinoma espinocelular ou um carcinoma basocelular, que é diagnosticado logo no início, a gente consegue retirar esse câncer com uma cirurgia, muitas vezes no próprio consultório, e a pessoa está curada, ela não precisa mais fazer nada. Porém, se a gente tem um diagnóstico de um melanoma, que daí já é um caso mais grave, mais difícil, e essa pessoa precisa de uma pesquisa de linfonodo sentinela, e muitas vezes já pode até ter metástase, né, que é o quê? Quando esse câncer de pele, ele sai daquele local primário, ele vai para outros locais do corpo. Então, quando a pessoa tem uma metástase de um melanoma, ela precisa de tratamentos muito modernos para conseguir controlar essa doença. Hoje em dia, nós temos esses tratamentos. Infelizmente, eles não são fornecidos pelo SUS, que é a imunoterapia e a terapia-alvo, mas são tratamentos muito modernos que surgiram nos últimos 10 anos, que eles diminuem a quantidade de células malignas ao redor do corpo, que já se espalharam, e a pessoa tem uma sobrevida, o que significa a pessoa consegue viver mais e bem, sem a doença, por muitos anos. Então, esses tratamentos são muito bons, muito modernos, mas infelizmente ainda não são oferecidos no SUS. Entendi. Doutora Camila, muito obrigado, viu, pela entrevista à Nova Brasil. Uma boa semana para a senhora. Obrigada pela oportunidade, boa semana para todos. Isso, Camila Stefan Semeghina, dermatologista, preceptora da residência de dermatologia no Hospital Sírio-Libanês, e a recomendação é aquela, né, Rafael, passar aí o protetor solar, bloqueador, e para quem pode ter a cabeça descoberta, usa um bonezinho, né? Exatamente. Para poder proteger do sol aí. São 8h41.